Começa mais uma vez pela TV Novo Tempo seu programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O ministério dos profetas bíblicos é algo, sem sombra de dúvidas, bastante curioso. O modo como homens comuns foram escolhidos por Deus para falar em seu nome é um acontecimento simplesmente extraordinário. Eles viram o invisível, comunicavam as vontades de Deus e sofriam muito por causa da sua fidelidade ao Senhor. No programa de hoje, vamos analisar um trecho famoso da Bíblia, escrito por um profeta igualmente famoso, que viveu 700 anos antes de Cristo. O seu nome, Isaías, conhecido como profeta messiânico do Antigo Testamento. Isaías se diz filho de Amós, que por sua vez era membro de uma família real. Ele teve a sua primeira aparição pública como profeta no mesmo ano em que Uzias, rei de Judá, foi acometido por lepra e veio a falecer. Isto nos ajuda a situar o início do seu ministério por volta de 740 a.C. De acordo com a introdução do seu próprio livro, Isaías profetizou durante os reinados de Uzias, também chamado de Azarias, Jotão, Acás e Ezequias, todos reis de Judá. Ora, considerando o ano aproximado da morte de Uzias até o reinado de Ezequias e talvez o início do governo de Manassés, alguns pensam que Isaías alcançou os dias desse rei, podemos dizer que o seu ministério se estendeu por pelo menos uns 64 anos consecutivos. Foi realmente um longo período como mensageiro do Senhor para o povo judeu. Ele pôde testemunhar o crescimento de um novo império, a Síria, e ver a queda do reino do norte de Israel. Esteve presente na sobrevivência insegura do reino de Judá e alertou ao povo e ao rei sobre a importância da santidade ao Senhor. E isto numa época em que Judá e Jerusalém estavam repletas de todo tipo de envolvimento com o paganismo e a idolatria. Mas Isaías não cansou de pregar a justiça, a caridade e a salvação de Deus, mesmo vivendo num tempo em que os valores morais do povo estavam muito abaixo do aceitável. Não é à toa que o seu nome tem um significado todo especial condizente com a sua mensagem. Isaías vem do hebraico Yeshá Yahu, que quer dizer o Senhor é nossa salvação. Mas nem todos viram em sua mensagem um conteúdo de salvação. Por isso Isaías angariou muitos inimigos ao longo de sua carreira. De acordo com uma antiga tradição que data do primeiro século depois de Cristo, Isaías morreu cerrado ao meio porque denunciou as atrocidades de Manassés, rei de Judá. Alguns pensam que o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 37, que fala de pessoas que foram cerradas ao meio por causa de sua fé, seria uma clara referência ao martírio do profeta Isaías. Mas eles podem até ter matado o profeta, mas não silenciaram a voz de sua mensagem, pois aquela era uma mensagem de origem divina. Seus escritos estão até hoje publicados em Bíblias do mundo inteiro, confirmando o que o próprio Isaías disse. Seca-se a erva, caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é como a erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40, versos 7 e 8. Deixe-me contar para você a breve história de um importante achado arqueológico que já mencionamos algumas vezes em nosso programa e tem relação direta com a preservação do livro de Isaías. Em 1947, um garotinho beduíno andava por essas bandas em Hirbet Qumran, nas proximidades do Mar Morto. Então ele encontrou acidentalmente vasos como estes, repletos de manuscritos antigos. Eram manuscritos judaicos, inclusive com cópias bíblicas que datavam de até 270 anos antes de Cristo. Membros de uma antiga seita do judaísmo os esconderam ali e eles ficaram assim intocados por mais de 2000 anos. A publicação destes textos ajudou tremendamente a confirmar a permanência do texto bíblico ao longo dos séculos e também a conhecer o judaísmo que existia nos começos do cristianismo. Agora, quer saber qual foi o livro da Bíblia mais bem preservado que encontraram em Qumran? Exatamente o livro de Isaías, que aqui é examinado por um perito em línguas antigas.
Uma cópia desse manuscrito ganhou destaque na exposição permanente que existe no Santuário do Livro, dentro do Museu de Israel. Aqui você tem uma cópia do rolo de Isaías encontrado nas cavernas. Veja como está bem preservado. Imagens em alta resolução deste manuscrito estão hoje disponíveis na internet. Realmente, a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Foi Isaías que escreveu isso. Isaías é um livro tão importante que alguns teólogos chegam a sugerir que ele é um microcosmo de toda a Bíblia. É apenas uma curiosidade, mas veja por que falam isto. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Os livros 1 a 39 constituem o Antigo Testamento. Os capítulos 1 a 39 de Isaías também marcam o trato de Deus com Israel. A seguir, no começo do Novo Testamento, temos os Evangelhos narrando o ministério do Messias e também na segunda parte de Isaías temos a descrição do servo sofredor que é o Messias. Finalmente, o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que traz a descrição da Nova Jerusalém. De igual modo, os dois últimos capítulos de Isaías trazem a visão do novo céu e da nova terra. É claro que isto é apenas uma curiosidade homilética, mas ela é muito interessante e muito inspiradora. Agora, você sabe qual é o capítulo mais famoso de Isaías? É justamente o capítulo 53, onde ele fala do servo sofredor e a sua experiência de morte e glorificação. Você quer conhecer ou relembrar o conteúdo desse capítulo? Então preste atenção no que ele diz. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías capítulo 53. Que passagem linda da Escritura. Este é um texto que tem inspirado cristãos do mundo inteiro acerca da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Contudo, estudiosos judeus modernos têm dificuldade em aceitá-lo, pelo menos conforme lido na ótica cristã. É que para muitos rabinos, o servo sofredor de Isaías, ou em hebraico Evet Adonai, se referiria ao povo de Israel que sofre por causa de outras nações, ou quem sabe o próprio Isaías, ou quem sabe também Moisés ou outro profeta qualquer da história do judaísmo, mas nunca seria uma referência ao Messias. O motivo principal é óbvio.
Para a compreensão atual de muitos judeus, a morte expiatória de Jesus por nossos pecados é uma pregação de injustiça. Afinal, não é justo nem sensato que um santo inocente, no caso Jesus de Nazaré, morra pelos pecados daqueles que são realmente merecedores da condenação. Mas, de fato, esses autores judeus estão corretos em sua apreensão. O Evangelho é realmente uma mensagem de justiça, mas que vem de um ato completamente injusto. Não é por menos que Paulo chamou o Evangelho de a loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Que o culpado pague por sua culpa faz sentido para qualquer pessoa que tem uma cultura mais legalista. Mas que um inocente pague pelo culpado, isso realmente não faz sentido para muita gente. E não fez sentido também para Isaías. Observe que ele começa o seu oráculo nas palavras "quem creu em nossa pregação", ou seja, quem vai confiar ou acreditar nisto que eu vou contar aqui. O famoso matemático e filósofo Blaise Pascal escreveu certa vez que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase, tomada muitas vezes com uma conotação romântica, que não foi a intenção original do autor, significa a síntese de sua própria doutrina filosófica, que seria o raciocínio lógico e a emoção. Pascal dizia que esses dois princípios, o raciocínio lógico e a emoção, nem sempre estarão em harmonia. Por quê? Porque há razões diferentes que normatizam um e o outro. Aplicada a Deus, essa frase bem poderia se referir ao seu amor pela humanidade. Ele desceu aos nossos infernos, morreu a morte a que tínhamos direito apenas porque nos amou. E o amor, meu amigo, não se explica. Se aceita ou se rejeita. Não há uma terceira opção. Mas nem sempre o judaísmo foi assim tão resistente em ver em Isaías 53 uma referência ao Messias. Veja, o Talmud babilônico e também o Midrash Rabbah de Ruth e o Targum de Jonatas são bons exemplos da antiga literatura judaica que identificam o Messias como sendo o servo sofredor da profecia de Isaías. E não somente isto. Você se lembra do achado dos manuscritos do Mar Morto que fizemos referência? Pois bem, na época em que foram encontrados, muitos manuscritos foram negociados clandestinamente. Mas o professor Eliezer Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, conseguiu adquirir alguns manuscritos e examiná-los. Entre os manuscritos estava este que o professor chamou de o Pergaminho de Ação de Graças. Neste manuscrito havia uma série de salmos não encontrados na Bíblia que começavam com a frase "Eu darei graças ao Senhor". Por isso, o texto foi conhecido com o nome de O Pergaminho de Ação de Graças. Nestes salmos, quem os escreveu certamente expressava uma gratidão a Deus por tê-lo redimido do pecado e levado para perto de sua presença. São composições realmente muito bonitas. Esse salmista anônimo se descreve como o chefe de uma comunidade de crentes e, em vista disto, alguns estudiosos acreditam que o pergaminho tenha sido escrito em nome de alguém chamado o Mestre de Justiça, que seria uma figura messiânica muito importante do grupo. O que chamou a atenção de alguns pesquisadores é que, enquanto os outros manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran estavam enrolados de maneira natural, um deles, o Pergaminho de Ação de Graças, estava guardado em duas partes, como se tivessem sido rasgadas as suas folhas e emboladas, isto já na antiguidade. Bem, isto, é claro, é altamente hipotético. Mas pesquisadores como Israel Knoll, da Universidade Hebraica, são de opinião que este manuscrito continha uma interpretação que, de certa forma, incomodou algum segmento judaico da época. E que interpretação seria essa? Justamente aquela que fala sobre Isaías, capítulo 53. De acordo com o Salmo, ali estaria a figura de um Messias redentor que é, ao mesmo tempo, humano e divino, homem e Deus. Veja alguns trechos do Salmo em questão. Quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os anjos? Eu sou o amado do Rei, a companhia dos santos. Ora, raciocine comigo.
é impossível não ver aqui um paralelo com o texto de Isaías que fala do servo como sendo o mais rejeitado dentre os homens. Mas o texto não para por aí. Numa segunda versão deste mesmo hino, é dito que o autor teve a experiência de assentar-se num trono no céu e ser contado entre os anjos. Além disto, ele tem um desejo que não vem da carne e, finalmente, ele é o mais desprezado e o mais glorificado. Veja o texto. Quem foi considerado desprezível como eu, e, no entanto, quem é igual a mim em minha glória? E num outro hino da mesma coleção, encontramos ainda esta versão mais completa. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido, em eterno júbilo, para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder. As partes que você viu entre colchetes são pedaços que estão faltando no manuscrito original ou cuja leitura foi feita a partir de outra cópia mais legível do manuscrito. É assim que os textos de Qumran são citados normalmente. Veja, o texto fala de um Messias que sofre para depois ser glorificado. E mais, também pode sugerir que se trate de alguém sem igual entre os homens. A combinação especial de status divino e sofrimento humano numa só pessoa é algo inédito na literatura judaica mais antiga. Note a comparação entre a retórica "quem é como eu dentre os anjos" e no mesmo texto hebraico traz a palavra divindades, Elim. Agora, compare isto com o que está na Bíblia em Êxodo, capítulo 15, verso 11, que diz o seguinte: Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim. Percebeu que curioso? O mesmo termo que Moisés aplica a Deus, ao Senhor de Israel, este salmista anônimo aplica ao Messias. Isto nos faz entender que já havia naquele tempo judeus que viam o Messias como um sujeito humano e ao mesmo tempo divino, e que viria para sofrer em prol dos pecadores. O texto de Isaías realmente nos leva muito a refletir sobre este amor de Deus por nós e o seu papel na história deste mundo. Somos criaturas amadas por Deus, é isto que nos diz o texto. Apesar de todos os nossos medos, defeitos e imperfeições, Deus nos ama. A mão do Senhor se estendeu a nós para nos tirar do abismo e, finalmente, nós e nossos queridos podemos ser salvos. E quem nesse mundo, meu amigo, não sente a necessidade de um Salvador? Eu sei que alguns podem até negar o sentimento, mas o buraco existencial é um fato. E mesmo que não aceitem a existência de um Deus de amor, no fundo, todos desejariam que ele existisse. Também estaria aí uma oração honesta, isto mesmo, uma oração que até um ateu poderia fazer. Senhor, que o Senhor realmente exista e possa me amar. Amém. Mas eu sei que alguns continuarão negando este sentimento ou esta necessidade de ser salvo. Este é o roteirista de cinema William Nicholson, premiadíssimo no mundo inteiro. Você talvez não o conheça por nome, mas já deve ter visto algum filme que ele fez, como, por exemplo, O Gladiador. Agora, veja que interessante o que ele mesmo admitiu sobre essa necessidade de um Salvador. A autossuficiência é a maior inimiga da salvação. Se você é autossuficiente, nunca terá necessidade de Deus, ou aparentará não ter. E se não tem necessidade de Deus, você nunca o buscará. E se não buscá-lo, de fato, nunca o encontrará. Isaías tem uma mensagem clara para cada um de nós hoje. E eu fico imaginando o que passou na cabeça dele no momento em que escrevia este lindo poema messiânico. Eu sei que ele foi inspirado por Deus, mas as palavras são de sua escolha pessoal, com base naquilo que ele mesmo vivia e sentia. E se eu posso arriscar um palpite, Isaías deve ter se sentido, acima de tudo, amado por Deus. O significado de seu nome dizia muito a seu respeito e fazia todo sentido. Yeshá Yahu, o Senhor é a nossa salvação. E é mesmo. Alguém talvez esteja se perguntando,
Mas onde está no programa de hoje o fato que confirme a historicidade da Bíblia Sagrada? O fato, meu amigo, está aqui, isto mesmo, falando com você. É isto mesmo, eu sou este fato, pois o Senhor mudou a minha vida e eu posso assegurar a você que ter Deus é uma experiência magnífica. Num debate legal, filosófico, religioso ou acadêmico, todo e qualquer argumento pode, ainda que hipoteticamente, ser refutado ou questionado. Eu sei disso. Mas uma experiência pessoal com Deus, uma vida transformada por sua graça, este é um argumento que nem o maior dos incrédulos pode refutar. Ele pode até negar, mas jamais refutar. Sabe por quê? Porque as certezas do coração, parafraseando Blaise Pascal, superam todo o questionamento e suplantam qualquer argumentação racional ou bibliográfica. Então pense nisto e arrisque ter você mesmo esta experiência também. Você se sentirá tangivelmente um amado de Deus. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, com esta mensagem de Isaías em nossa mente e em nosso coração. Mas semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!